Computação na nuvem já está acessível a várias empresas e, principalmente aqui no Brasil, os grandes provedores já chegaram e é por isso que nós temos várias empresas aqui que já estão migrando os seus workloads ou sistemas para o ambiente de nuvem. Mas é neste momento da migração que a gente descobre que tem uma necessidade por aí. Como que eu faço para transportar terabytes de dados de um banco de dados ou arquivos de imagens, nos casos da loja que tem um comércio online, para esse ambiente de nuvem? Quanto que custa para uma empresa fazer esse transporte de dados se for feito pela internet ou outros meios que podem estar disponíveis? Qual que é a segurança envolvida nesse processo de transporte de dados ou de imagens, de arquivos e do ambiente on-premises para o ambiente de nuvem? Fica nesse episódio que hoje eu vou falar um pouco mais sobre o transporte ou a migração de dados para a nuvem. Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre as soluções que nós temos para fazer o transporte de dados entre empresa e nuvem ou entre empresa e outros sites diferentes. Aqui no Brasil a gente já conta com os 5 maiores provedores de cloud que nós temos disponível: a AWS, o Google Cloud, o Azure, Oracle Cloud e IBM Cloud. Todos esses já têm data centers disponíveis aqui em São Paulo ou na região. Além desses provedores de cloud, tem algumas outras empresas como Localweb, HostGator, Hostinger, que já têm data center aqui no Brasil também, mas eles vendem um outro produto chamado VPS, que é o Virtual Private Server. Esse é um produto que eles chamam de Cloud Computing, mas que na sua natureza de Cloud Computing é um pouco diferente dos serviços que os grandes provedores de cloud oferecem aqui para nós. Então, nesse episódio, eu vou focar somente nos serviços prestados pelos grandes provedores de cloud e como que eles fazem para transportar uma grande quantidade de dados de dentro da sua empresa para o ambiente de nuvem aqui no Brasil. Então, o nosso desafio como profissional de segurança é migrar um sistema para a nuvem, e isso pode ser uma dor de cabeça. Se o sistema que você está criando é um sistema novo e ele não tem dados ou histórico, aí na teoria você não tem esse tipo de problema, porque o sistema ele vai nascer já dentro do ambiente de nuvem e você pode ir populando os dados ou incrementando esses dados já dentro do ambiente do seu provedor de cloud. Só que se você estiver fazendo uma migração de um sistema que já existe dentro da sua empresa e você quer executar esse sistema lá dentro do provedor de cloud, aí você tem que fazer a migração dos dados. E é neste momento que a gente descobre que isso pode ser uma atividade, além de ser perigosa, envolver riscos para a empresa, pode também perder dados e ainda ter um custo muito alto. Se você transportar esses dados, por exemplo, fazendo uma conexão, mesmo que por FTP, que é um dos protocolos de comunicação mais rápidos que nós temos para transporte de dados, se você fizer essa transferência pela internet para o provedor de cloud, ele pode te cobrar essa transferência de dados. Existe uma tarifa para a entrada de dados ou mesmo para a saída de dados. E essas tarifas são cobradas diretamente na sua conta de cloud. Além disso, para fazer essa transferência, você vai ter que encriptar os dados de uma ponta e decriptar os dados na outra ponta. Para garantir essa segurança, essa encriptação e decriptação vai consumir CPU. E é neste momento também que é cobrado na sua conta o processamento extra dessas informações. Um outro problema que nós temos nessa transferência massiva de dados é que, dependendo do volume que você vai transferir, transportar isso de um lado para o outro pode levar não somente horas, mas até dias. Existe um cálculo do Google Cloud que, para você transportar 10 terabytes de dados utilizando uma conexão que te dê uma média de 100 megabytes de transferência de dados, isso você pode levar até
12 dias para concluir a transferência. E por trafegar na internet, você ainda tem que ter sistemas de controles, como por exemplo, para evitar a corrupção dos dados durante essa transferência, ou para verificar se esse dado foi deteriorado do outro lado, ou mesmo para evitar que essas informações sejam vazadas. Você tem que usar criptografia se for transferir esses dados pela internet. Foi pensando em soluções como estas que alguns provedores já oferecem pontos de acesso. Como que funciona o ponto de acesso? Ele é um escritório físico desse provedor de cloud, onde você pode levar os seus dados da forma que for melhor para você. Então, nesse caso, você fica responsável por fazer o backup dos seus dados, encriptá-los, levá-los dentro de um compartimento seguro, ou um disco externo, ou mesmo um computador que você possa fazer essa transferência desse volume de dados. E chegando lá no ponto de acesso, a empresa vai te oferecer uma conexão, ou por fibra ótica, ou por algum outro sistema de rede, que, por exemplo, pode fazer você transferir o seu dado diretamente para o seu ambiente segregado. Então, nesse sistema de ponto de acesso, a responsabilidade é toda sua como profissional de segurança e a empresa somente oferece esse recurso. Toda a transferência ela tem que ser feita dentro de uma janela de tempo que você solicitou o acesso ao ponto de acesso. E esse tempo vai ficar à sua disposição e você tem que considerar o tempo do ponto de acesso, se ele vai ser suficiente para transferir todos esses seus dados. Além disso, alguns dos provedores podem te cobrar por esse serviço também. O tempo que você está utilizando o tempo de acesso é o que vai ser cobrado, não o volume de dados. E alguns provedores também não cobram nada por isso. Você tem que verificar isso junto com o seu provedor de cloud. Aqui no Brasil, por exemplo, a IBM Cloud tem um ponto de acesso que fica na cidade de Hortolândia. Então, se você quiser e é um usuário de IBM Cloud e precisa fazer uma grande transferência de dados, deve fazer a cópia dos seus dados, se deslocar até Hortolândia, onde fica esse ponto de acesso físico, e lá você vai ter o acesso para enviar os seus dados diretamente para o data center que fica nos Estados Unidos ou o data center que fica em São Paulo. A segunda solução que nós encontramos é o Transfer Appliance. O Transfer Appliance é uma solução mais interessante, que eu posso te dizer aqui, porque ele é um hardware específico para a função de transferência de dados. Em alguns casos, ele também é chamado de Edge Storage. É uma máquina que é extremamente preparada para o transporte de dados. Na verdade, é um computador que tem um storage ali dentro, e só para fazer essa função de transporte de dados. Os dados ficam armazenados nesse equipamento e aí você pode levá-los até o destino final. Esses hardwares são projetados para isso, para dar total segurança para os seus dados. E tem até encriptação de sistema nativo, validação de integridade também nativo. O disco que é colocado nessas máquinas são resistentes a vibrações e também a outros perigos que podem oferecer dentro do esperado. Esse tipo de máquina, o Edge Storage ou Transfer Appliance, são tão seguros que eles podem ser transportados até por serviços de courier, como por exemplo UPS, DHL, FedEx. Essas máquinas têm recursos de criptografia e integridade e esses dados são validados lá no provedor, que enviou o Transfer Appliance para você. Alguns dos modelos de Transfer Appliance, como o da AWS, é chamado de Snowball e ele tem graduação militar. Isso significa que esse equipamento foi testado em um ambiente que simula o ambiente de guerra e ele está certificado para algumas situações como explosões, vibrações, poeira e fumaça. Você deve verificar junto com o seu provedor de cloud para ver se o equipamento que eles mandaram para você tem esse tipo de graduação e o que é permitido fazer nessas transferências de dados. Além disso, esses serviços de Transfer Appliance em alguns provedores é gratuito, como por exemplo a Oracle Cloud, que te fornece esse appliance por empréstimo e esse empréstimo é gratuito para transferir até 150 terabytes de informação. Outras empresas podem te cobrar por esse serviço ou o aluguel dessas máquinas. Você também, de novo, tem que verificar isso junto com o seu provedor de cloud, se ele tem essa disponibilidade aqui no Brasil e se os custos desse serviço são cobrados ou não.
Além disso, tem o custo de transporte do equipamento, que se você optar por enviar o seu appliance por UPS ou DHL, esses são considerados custos extras. E qual que é o caso de uso mais comum para esse tipo de storage? Eles podem ser usados não somente para transferência de dados entre on-premises e cloud, ou cloud para cloud, ou também a transferência de dados de qualquer outro ambiente, como por exemplo, se você tem uma matriz e uma filial em outra cidade, ou se você está transferindo seus dados de um data center próprio seu para outro data center próprio seu. Existem empresas que fornecem essas soluções de storage edge, como um produto à parte, não vinculado aos provedores. Por exemplo, uma embaixada ela pode enviar dados confidenciais dentro de um equipamento como esse. Ou mesmo uma produtora de filmes, ela pode transportar as gravações originais do filme, como por exemplo o novo filme da Marvel ou da Star Wars, para os estúdios onde eles são editados. Os edges são também utilizados para grande quantidade de dados. Quando a gente está falando aí de terabytes ou mesmo de petabytes de informação. Qualquer transporte de dados que possa ser feito fisicamente, que não tenha ação de tempo, por exemplo, a gente pode utilizar um equipamento como esse. Se você tem um negócio pequeno, mas mesmo assim precisa fazer a sua migração para a nuvem e não considera usar um hardware ou a empresa, o seu cloud provider, não te disponibiliza um hardware como esse, ainda assim existem outras situações que você pode utilizar. Alguns dos provedores, como a Oracle Cloud, permite que você envie para eles apenas o disco rígido. E de novo, nesse sistema, a responsabilidade de encriptar, embalar o disco de forma segura para você enviar lá para o provedor, isso tudo é responsabilidade sua. Chegando lá, a empresa vai conectar esse disco a um equipamento segmentado. Depois de conectado esse disco em um equipamento segmentado, você vai ter a responsabilidade de fazer a decriptografia e a migração desses dados para o seu ambiente final. E qual que é o protocolo que essas empresas, os cloud providers, eles adotam quando essa informação chega lá? Seja por um recurso que é deles ou por um storage separado que você está utilizando. Cada provedor de cloud tem o seu próprio protocolo, mas de maneira geral, todos eles fazem inicialmente o mesmo processo, que é isolar os dados que você enviou numa área do provedor que possa evitar a contaminação de outros clientes. Essa medida de segurança é feita porque pode ser que esse storage que você enviou para eles tenha algum vírus ou malware que possa danificar dados de outros clientes. Então, é feita uma sanitização dos dados antes deles serem incorporados dentro do data center. Também é feita uma avaliação de integridade física dos dados e também integridade lógica desses dados. Quando você envia o equipamento para eles, normalmente você explica qual foi o sistema que você adotou de validação de integridade e também alguns desses equipamentos contam com etiquetas ou cadeados que têm números de série. Esses são verificados pelo provedor para ver se não foi corrompido ou aberto a embalagem onde você enviou o appliance para eles. Então você informa para eles o número da etiqueta ou do cadeado que você enviou e chegando lá, eles fazem essa validação para verificar que não foi violado fisicamente este equipamento até a chegada no provedor. Lá também é feito o processo de decriptação de dados e depois esses dados são migrados para um storage que ainda não é o seu storage final da solução. Na AWS, por exemplo, eles vão migrar os seus dados para um bucket, que fica à sua disposição até que a sua migração tenha sido concluída, ou no sistema da Oracle Cloud, um Object Store. Esses dados então ficam à sua disposição até que esse backup, utilizando a ferramenta de backup, seja feita a restauração dos dados. Chegando lá, esse arquivo de backup vai estar à sua disposição para que você faça o restore. Não significa nesse transporte de dados que você vai migrar os dados, como por exemplo, os arquivos nativos de um banco de dados. O que você tem que fazer para migrar é gerar um backup deles ou fazer uma exportação desses dados. E aí depois você importa esses dados dentro da sua solução na nuvem, você checa e verifica se tudo está ok.
Então, explicando um pouco mais como que funciona agora o processo de fazer o transporte de um sistema para o ambiente de nuvem. Esse sistema, vamos imaginar que ele esteja ativo dentro da sua empresa, atendendo seus clientes, e você vai, a partir do dia 0, instalar esse appliance na sua rede, verificar se está tudo pronto e equipamento ligado e testado. Depois disso, você vai iniciar o processo de migração. Você vai primeiro fazer um snapshot da sua base, ou seja, um congelamento dessa base, e você vai fazer um backup desse snapshot, desse congelamento, para a solução de storage que você vai mandar para a empresa. Obviamente, checar se nada foi corrompido. Depois você embala esse storage e envia para o provedor de cloud. Esse equipamento, até chegar lá, pode levar horas, dias ou até semanas. Então é por isso que você tira um snapshot da sua base. Enquanto isso, a sua base continua ativa e recebendo atualizações, atendendo seus clientes no seu comércio online, por exemplo, usando o seu sistema on-premises, dentro da empresa. Uma vez que esses dados chegaram lá e você fez a restauração dos dados, e também você, como profissional de segurança, vai fazer os seus controles de segurança para saber se essa informação não foi modificada. Você não pode confiar totalmente nos serviços de nuvem dos provedores de cloud para fazer esse trabalho todo. Toda essa checagem de segurança, então, você vai verificar se a informação que você enviou daqui chegou lá íntegra e se ela está segura no seu ambiente. Depois que você tiver esse snapshot instalado e configurado lá no seu ambiente, você vai fazer a migração das alterações que foram feitas desde o momento que você tirou o snapshot aqui dentro da sua empresa. Então vamos dizer que esse snapshot levou 2 dias para chegar lá, significa que você tem 48 horas de alteração desse banco de dados. Você vai fazer o backup ou exportação dessas últimas 48 horas da sua empresa on-premise, e aí sim, somente para esses 2 dias de alteração, você vai enviar pela internet para o seu destino final. E não importa aí os custos de criptografia e transferência de dados. E aí depois que você importar essas alterações, a sua base está sincronizada. E aí você pode fazer a migração, obviamente, do seu sistema on-premise para o sistema de cloud. Você vai lá no DNS e aponta toda a solução para a cloud. Você também pode sincronizar esses 2 bancos de dados através dos protocolos de sincronismo de bancos de dados. E aí você vai ter aí dentro do MySQL, do Oracle, do SQL Server da Microsoft, infinitos recursos de sincronismo de bases. Uma vez que essa base está sincronizada no modo ativo-ativo, por exemplo, você tem a certeza que os dados estão íntegros e aí você pode então fazer finalmente a sua migração para a nuvem. Depois disso, você pode até desconectar esse banco de dados que está on-premises, porque todos os dados já foram migrados com sucesso. Então, esse é o plano de migração que você pode adotar, por exemplo, e provavelmente para o seu ambiente on-premises para a nuvem. Ainda falando sobre esses casos de produtos de cloud, a AWS, algum tempo atrás, em um evento para clientes e desenvolvedores, apresentou um outro produto chamado Snowmobile. Esse Snowmobile é um caminhão projetado pela AWS e neste caminhão você consegue levar uma enorme quantidade de dados. Aí nós não estamos falando mais de petabytes, e sim de exabytes de informação. Em casos que a AWS use esse caminhão ou essa carreta, ela foi projetada para ter toda a segurança, e é possível rodar um data center sobre rodas para as empresas que precisam enviar essa grande quantidade de dados. Como por exemplo o Netflix, que precisa enviar vários filmes em diferentes quantidades e em diferentes formatos para dentro da AWS, para que então seja disponibilizado para todo mundo. Essa carreta vai até o escritório da Netflix e lá ela se conecta a uma fonte de energia, obviamente, e também lá parada no estacionamento é ligada uma fibra ótica dentro do ambiente do escritório do cliente, que é no caso aqui o Netflix. Dentro desse ambiente, então, é feita a transferência dos dados para esse mini data center que está sobre o caminhão. Esse transporte de dados é feito pelos próprios funcionários da AWS e são eles que levam esse caminhão até lá no cliente, fazem toda a transferência de dados
e depois que é concluída a transferência dos dados, o caminhão é lacrado e uma escolta armada leva esse caminhão até o escritório mais próximo da AWS. Todo o percurso entre o cliente até o escritório da AWS é monitorado por satélites. Chegando lá no escritório da AWS, essa carreta vai parar numa doca que tem todo o sistema de conexão e energia para alimentar esse data center que está sobre o caminhão. A outra fibra ótica vai transferir esses dados do caminhão para dentro da AWS. Essa carreta também tem recursos como, por exemplo, geradores de energia e baterias para garantir que as informações que estão ali dentro estão seguras. Os discos rígidos que levam dentro desse caminhão têm sistemas anti-choque para evitar que a vibração do transporte do caminhão até a AWS possa corromper ou danificar os dados. E também esses dados são encriptados e feita uma validação de integridade, tanto na entrada dos dados, lá quando ele está no cliente, quanto na chegada desses dados quando está no escritório da AWS. Da mesma forma que é feito com os outros dispositivos de storage. A tecnologia que é envolvida dentro desse caminhão é protegida pela AWS. A AWS, por exemplo, sequer permite que sejam feitas imagens de dentro do caminhão para que não se divulgue todos os protocolos de segurança que a empresa adotou. Para esse produto, eu não consegui saber o custo que ele tem. E eu pessoalmente acredito que sequer tem custo para os clientes, porque isso é só disponibilizado para aqueles grandes clientes que têm uma grande quantidade de dados para transferir. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Espero ter contribuído um pouco mais com os conhecimentos de segurança. E se você quiser saber mais sobre cibersegurança, me siga aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, ou assine o meu podcast. Toda semana tem conteúdo novo para você. E mais uma vez, fique seguro!